Rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se não conhece a Golcase, utiliza nosso cupom Golcase, faz essas capinhas aqui. Não é só do Palmeiras, dá uma passadinha lá. São diversas capinhas aí. Você pode até personalizar com o seu nome, então conheça a Golcase. Um abraço para Golcase BR aí, produto de excelente qualidade. Você tem aqui, inclusive, garantia nos produtos. Vale a pena conhecer a Golcase, fechou? Galera, assunto que nem, assim, não me dá um prazer não falar sobre isso. Eu não sinto prazer em ver que dois jornalistas acabaram recebendo esse processo do Abel. Porém, eu tô fazendo esse vídeo de forma individual para que a gente tenha aqui um registro da minha opinião, porque lá no Não Importa o que Digam vai ser debatido hoje. Só que aí a gente tem mais gente participando e às vezes ali eu estou muito mais numa posição de questionar do que eu mesmo colocar minha opinião. Então eu acho que é legal falar sobre isso. Quando a gente criou os quadros do Abel, eu criei porque eu tenho total noção do que representa o Felipão, do que representa o Abel e do que representa para o palmeirense, né? As críticas do Abel, sobre o trabalho do Abel e pessoais ao Abel, elas continuam. Inclusive a gente mostrou na live de ontem parte dessas críticas, queria muito saber sua opinião, por isso que eu tô falando muito da live de ontem, porque acho que faltou bem pouquinho assim, bem pouquinho, naquele momento que um dos jornalistas fala que que o palmeirense não tem que endeusar qualquer um. Aquilo ali pra mim foi bem curioso, assim, várias coisas que eu vi, como por exemplo a narrativa de que só sobrou o brasileiro, foi o que sobrou. Eu gostaria de perguntar aos amigos corintianos, aos amigos colorados, aos amigos, sei lá, atleticanos, se eles não gostariam que nesse momento o clube deles estivesse sobrando na tabela do que sobrou o Campeonato Brasileiro. Mas tanto Mauro César quanto o Menon foram processados aí. O Abel visa nesse processo, inclusive, não visa a parte financeira, ele visa doar essa grana. E a gente precisa ver qual que é o limite da liberdade de expressão, tá? Porque é o que é discutido nesse processo, que os jornalistas ultrapassaram esse limite. E sabe o que eu vejo? Porque eu não sou juiz, então não sou eu que vai julgar qual que é o limite da liberdade de expressão. Não sou eu não sou juiz. Juiz que julga isso aí. Só que o que eu percebo é que dentro do ambiente do futebol existe uma frustração. E esses caras que são comentaristas, jornalistas, eles levam para a parte pessoal, porque no Brasil é proibido você ter sucesso, você atingir a fama, o reconhecimento. E hoje o que eu vejo é que há um movimento claro contra o Abel, porque é essa figura que rompeu uma bolha. Você vê aí que a dança das cadeiras dos treinadores, sai treinador de um time, são os mesmos que ocupam espaço. O Abel foi um intruso no ninho, né? Então ele foi o estranho no ninho que deu certo e que fez sucesso. Claro que a gente vai ver a resolução desse caso, mas lá são poucos jogadores, treinadores e pessoas que participam aí do futebol ativamente, que buscam seus direitos na justiça. É bem raro. A gente está aqui há 7 anos, eu lembro do caso do Moisés e agora do Abel. Sei lá se tem mais algum. E vários comunicadores, apresentadores, jornalistas extrapolaram com o Abel. Aquela do Neto, por exemplo, dele olhando para o seu Juninho aqui, ele olhando e querendo falar coisas do Abel e tudo mais. Aquilo para mim foi muito pesado, nem sei no que deu. E agora, novamente, essa questão aí de colocar a figura do Abel como uma figura de colonizador. Claro que, da nossa parte aqui, a gente tenta ver qual que é o lado, se é que tem, qual que é o lado positivo disso. Para mim não tem como você associar ele a uma figura colonizadora e ter algo positivo. Mas a gente tenta tirar de tamanhas idiotices. Na nossa vida pessoal é assim, a gente tenta minimizar os problemas e maximizar as coisas positivas, né? Então é basicamente como eu escolhi viver, como eu escolhi fazer meu conteúdo aqui. É tirar dessas coisas algum proveito, né? Qual seria esse proveito? Muita gente odeia o Felipão, né? Eu sempre falei que para mim o Felipão tem sua importância pelo contexto geral à frente do Palmeiras,
pelo contexto histórico, pelo que ele ganhou com a seleção, é o último campeão do mundo. Então o Felipão, para mim, ele tem um lugar reservado no meu coração. E o Abel a mesma coisa. Então se ele é essa figura que colonizou, ele colonizou quem permitiu ser colonizado. Então se a gente levar por esse lado, a gente fala, bom, realmente colonizou, porque a gente permitiu. E como que ele colonizou? Foi com guerra? Foi atacando as pessoas? Foi vencendo, foi com a inteligência. Foi com a inteligência. Por quê? Porque permitiram. Isso para mim é uma baita de uma lição quanto à preguiça do brasileiro em vários aspectos. Principalmente quando a gente olha para o futebol nesse aspecto intelectual, é muito cara pagando de intelectual e ele não jogou bola. Ele não teve a prática. E como é que ele quer ser mais intelectual que um cara que jogou futebol, foi lateral profissional, foi lateral de seleção portuguesa e hoje bicampeão da América, campeão de Copa do Brasil, campeão de Recopa, campeão de Paulista, podendo também ser campeão brasileiro. Então, assim, de tudo que é negativo, eu tento tirar essas coisas positivas para poder enxergar um norte, né, ou enxergar o horizonte. E o horizonte para mim é esse. O futebol brasileiro, ele ainda meio que dá muito crédito para as mesmas figuras e para os mesmos treinadores. Poucos tiveram a coragem de abrir esse horizonte e esse oceano que o Palmeiras teve essa coragem. O Abel, por méritos, venceu e por méritos está cobrando agora, através da justiça, explicações tanto para Mauro César e Menon. Bom, queria saber a tua opinião. A única coisa que eu tenho assim, curiosidade de ver é como que a justiça vai enxergar isso por conta do limite da liberdade de expressão. Que para mim, o limite é você sai do campo de ideias e ataca o pessoal. Para mim isso é o limite. Para mim, Fernando, queria saber a tua opinião. Mas para mim o limite é esse, quando a gente está aqui confrontando ideias e você vai para o ataque pessoal. Isso para mim é o limite de liberdade de expressão. Mas eu queria saber a tua opinião. Vamos ver que também como que a justiça vai entender isso. Fechou? Mas dinheiro é o que o Abel não quer. Tanto é que ele está rejeitando a grana. Não é pela grana, é pela moral, né? É muito mais pela parte moral do que parte financeira. Mas a gente sabe que precisa doer no bolso para então falarmos de moral, né? Precisa primeiro doer no bolso. Infelizmente, o brasileiro é educado dessa forma, de maneira de punição, né? É assim em outras esferas fora do futebol. Comenta aqui o que você acha. Live hoje, conto com vocês. Beleza? Comenta aqui qual que é a sua opinião também. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima e valeu!